Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo começa com uma cena inesperada. Felipe Luís, ídolo do Flamengo e agora integrante da comissão técnica, aparece diante das câmeras com semblante sério e voz firme. Em meio a jornalistas e microfones, ele solta a frase que rapidamente se tornaria manchete em todo o país: "Comigo ele não joga, essa é a decisão." O impacto foi imediato, e a curiosidade tomou conta dos torcedores, que passaram a se perguntar quem seria o alvo da declaração e quais os motivos por trás de uma postura tão contundente. A repercussão foi instantânea. Em questão de minutos, a fala de Felipe Luís dominava as redes sociais, com milhares de comentários, memes e especulações. O tom categórico da declaração deixou claro que não se tratava de uma opinião passageira, mas de uma decisão firme, capaz de alterar os rumos do elenco rubro-negro. Torcedores do Flamengo se dividiram. De um lado, aqueles que apoiaram a postura de Felipe Luís, enxergando nela a firmeza necessária para manter a disciplina e a hierarquia dentro do clube. Do outro, os que criticaram a decisão, alegando que o futebol moderno exige diálogo e flexibilidade, e que excluir um jogador pode gerar mais problemas do que soluções. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de cobertura ao episódio. Programas de debate discutiram intensamente quem seria o jogador barrado e quais os impactos dessa decisão para o Flamengo. Colunistas apontaram que a fala de Felipe Luís simboliza uma nova fase do clube, marcada por disciplina e cobrança, mas também levantaram dúvidas sobre a gestão de conflitos internos. Nos bastidores, relatos indicam que a decisão foi tomada após uma série de desentendimentos entre o jogador e a comissão técnica. Felipe Luís, conhecido por sua postura séria e comprometida, teria considerado que a presença do atleta em campo poderia comprometer o desempenho coletivo. A frase "comigo ele não joga" foi interpretada como um recado direto, sem espaço para ambiguidades. Torcedores organizados já se mobilizam para discutir o tema. Alguns grupos defendem a atitude de Felipe Luís como necessária para manter a ordem no elenco. Outros, porém, afirmam que o clube não pode abrir mão de talentos por questões pessoais, sob risco de perder competitividade. Essa divisão interna mostra como o assunto mexeu profundamente com a base da torcida. A repercussão internacional também foi significativa. Portais esportivos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a ousadia de Felipe Luís em assumir uma postura tão firme logo no início de sua trajetória como membro da comissão técnica. Para muitos, o movimento mostra como o Flamengo está disposto a enfrentar críticas em nome da disciplina. Do ponto de vista esportivo, especialistas afirmam que a decisão pode impactar diretamente o desempenho do Flamengo. A ausência de um jogador importante pode abrir espaço para novos talentos, mas também pode gerar lacunas difíceis de preencher. A comissão técnica terá o desafio de equilibrar disciplina e resultados. Jogadores do elenco atual comentaram nos bastidores que a fala de Felipe Luís trouxe um clima de tensão. Muitos destacaram que a exclusão de um colega aumenta a responsabilidade de todos em manter o foco e a disciplina. Ao mesmo tempo, há preocupação sobre como a decisão pode afetar o ambiente do vestiário. A mídia esportiva continua a explorar cada detalhe da declaração. Programas de debate discutem se Felipe Luís teria exagerado ou se sua postura foi necessária para afirmar a autoridade. O episódio se tornou pauta diária, alimentando a curiosidade do público e mantendo o Flamengo no centro das atenções. Empresários e agentes de atletas também comentaram o episódio, destacando que a exclusão de um jogador pode impactar negociações futuras. A imagem do clube como instituição disciplinada pode atrair alguns atletas, mas também afastar outros que buscam ambientes mais flexíveis. Torcedores mais jovens enxergam a decisão como um exemplo de liderança firme. Para eles, Felipe Luís mostrou que está disposto a tomar medidas difíceis em nome do coletivo.
Já torcedores mais antigos lembram que o Flamengo sempre foi marcado por grandes talentos e que abrir mão de jogadores pode ser um erro estratégico. A diretoria do Flamengo divulgou uma nota oficial afirmando que apoia a comissão técnica e que qualquer decisão será tomada pensando no futuro do clube. O tom da mensagem foi de respaldo, mas também de cautela, deixando claro que o episódio será acompanhado de perto. Especialistas em gestão esportiva destacaram que o episódio pode impactar a imagem de Felipe Luiz como líder. Para alguns, ele será visto como alguém que não teme tomar decisões difíceis. Para outros, como um técnico rígido que pode enfrentar resistência no futuro. Independentemente das opiniões, uma coisa é certa: a frase "comigo ele não joga" movimentou o futebol brasileiro como poucas vezes se viu. O episódio mostrou a força das emoções que envolvem o esporte e como uma escolha individual pode impactar milhões de torcedores. A rivalidade entre Flamengo e seus principais adversários promete se intensificar ainda mais. Torcedores rivais aproveitaram para provocar, afirmando que o clube estaria em crise interna. Já os flamenguistas responderam com confiança, dizendo que a disciplina é o caminho para novas conquistas. O elenco do Flamengo agora vive um momento de expectativa e tensão. A ausência do jogador barrado abre espaço para novos talentos, mas também aumenta a pressão sobre os que permanecem. O desafio será transformar a turbulência em motivação dentro de campo. A comissão técnica vê com bons olhos o impacto emocional da decisão. Para Felipe Luiz, a exclusão é um recado claro de que o Flamengo não tolera indisciplina. A ideia é criar um ambiente positivo para os próximos desafios, mesmo que a medida seja polêmica. E assim, entre aplausos e críticas, o Flamengo inicia uma nova fase. Uma fase marcada pela coragem, pela disciplina e pela busca incessante por vitórias. A decisão de Felipe Luiz não apenas chocou o clube, mas também reacendeu a chama da paixão rubro-negra. O vídeo que começou com uma frase firme agora é lembrado como o marco de uma revolução. O Flamengo, sob a liderança de Felipe Luiz, escreve um novo capítulo em sua trajetória, consolidando-se como um clube que não teme decisões polêmicas e mantendo milhões de torcedores ávidos por cada detalhe dessa nova era. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A repercussão da declaração de Felipe Luiz, ao afirmar categoricamente "comigo ele não joga, essa é a decisão", continua a movimentar intensamente o cenário esportivo brasileiro. O impacto foi imediato e gerou uma onda de debates que extrapolou os limites do campo, alcançando dirigentes, jornalistas e torcedores. A frase, carregada de firmeza, passou a ser interpretada como um marco de autoridade dentro do Flamengo e como um sinal de que a disciplina será prioridade absoluta. Entre os torcedores rubro-negros, a reação foi marcada por uma mistura de apoio e preocupação. Muitos enxergaram na postura de Felipe Luiz a coragem necessária para impor respeito e manter a ordem no elenco. Outros, porém, temem que a exclusão de um jogador importante possa comprometer o desempenho da equipe em competições decisivas. Essa divisão interna mostra como o episódio mexeu profundamente com a paixão da torcida. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de cobertura ao tema. Programas de debate discutiram intensamente os possíveis impactos da decisão, destacando tanto os benefícios da disciplina quanto os riscos de instabilidade no vestiário. Colunistas apontaram que a fala de Felipe Luiz simboliza uma nova fase do Flamengo, marcada por cobrança e seriedade, mas também levantaram dúvidas sobre a gestão de conflitos internos. Nos bastidores, relatos indicam que a decisão foi tomada após uma série de desentendimentos entre o jogador barrado e a comissão técnica. Felipe Luiz, conhecido por sua postura séria e comprometida, teria considerado que a presença do atleta em campo poderia comprometer o desempenho coletivo. A frase "comigo ele não joga" foi interpretada como um recado direto, sem espaço para ambiguidades. Torcedores organizados já se mobilizam para discutir o tema. Alguns grupos defendem a atitude de Felipe Luiz como necessária para manter a ordem no elenco. Outros afirmam que o clube não pode abrir mão de talentos por questões pessoais, sob risco de perder competitividade. Essa divisão interna promete transformar os próximos jogos em palcos de manifestações intensas.
A repercussão internacional também foi significativa. Portais esportivos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a ousadia de Filipe Luís em assumir uma postura tão firme logo no início de sua trajetória como membro da comissão técnica. Para muitos, o movimento mostra como o Flamengo está disposto a enfrentar críticas em nome da disciplina e da busca por resultados. Do ponto de vista esportivo, especialistas afirmam que a decisão pode impactar diretamente o desempenho do Flamengo. A ausência de um jogador importante abre espaço para novos talentos, mas também pode gerar lacunas difíceis de preencher. A comissão técnica terá o desafio de equilibrar disciplina e resultados, transformando a turbulência em motivação dentro de campo. Jogadores do elenco atual comentaram nos bastidores que a fala de Filipe Luís trouxe um clima de tensão. Muitos destacaram que a exclusão de um colega aumenta a responsabilidade de todos em manter o foco e a disciplina. Ao mesmo tempo, há preocupação sobre como a decisão pode afetar o ambiente do vestiário e a união do grupo. A mídia esportiva continua a explorar cada detalhe da declaração. Programas de debate discutem se Filipe Luís teria exagerado ou se sua postura foi necessária para afirmar a autoridade. O episódio se tornou pauta diária, alimentando a curiosidade do público e mantendo o Flamengo no centro das atenções. Por fim, a imagem de Filipe Luís como líder foi reforçada. Para alguns, ele será visto como alguém que não teme tomar decisões difíceis. Para outros, como um técnico rígido que pode enfrentar resistência no futuro. Independentemente das opiniões, uma coisa é certa: a frase "comigo ele não joga" movimentou o futebol brasileiro como poucas vezes se viu, mostrando a força das emoções que envolvem o esporte e como uma escolha individual pode impactar milhões de torcedores. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.